Bom, vamos voltar ao assunto do PL da censura, que esse deveria ser o assunto principal hoje. Nós deveríamos estar nas redes sociais falando desse assunto, do fato de que o Arthur Lira confessou que só ia levar a votação se tivesse voto para vencer, ou seja, a democracia dos fisiológicos em conluio com os petistas é: cara, eu ganho, coroa, você perde. É preciso votar, é preciso escutar os representantes do povo, desde que a gente saiba nos bastidores que nós vamos vencer. Senão, vai adiando até conseguir comprar tudo e todos, calar a dissidência e por aí vai. Então, essa, obviamente, seria a pauta de hoje. A retumbante derrota dos comunistas, dos ladrões, dos fisiológicos, dos corruptos, dos globais, que queriam aprovar em caráter de urgência a PL da censura. Eles não conseguiram, nem com todo o esforço do Xande, da Rede Globo, do Dino proibindo o Google de se manifestar, já apelando para a censura, para a intimidação, eles não conseguiram dobrar a resistência e adiaram a votação. Essa é a notícia do dia. Mas é óbvio. Ué, não era urgente, Lira, traidor? Não era urgente, governo comunista safado? Com o perdão do pleonário. Era urgente, vocês passaram caráter de urgência, pularam as comissões, nova legislatura, não teve tempo de debater, e de repente, não, adia aí. Por quê? Porque vocês iam perder, e vocês não podem perder na democracia de vocês, na democracia de gabinete que vocês estão impondo ao país. Vocês que se uniram para salvar a democracia da ameaça terrível que é o Bolsonaro, suspeita de adulterar cartão de vacina da Covid. O crime que acham que pegaram, depois de 4 anos intensivos de escrutínio, a família mais escrutinada da história do país. E a questão é suspeita de mexer no cartão de vacina, o que está muito mal explicado. Mas vamos chegar lá. Antes, vamos constatar o óbvio, né? Está tudo dominado e eles criaram isso como cortina de fumaça. E conseguiram. Desviaram o assunto, acionaram suas prostitutas da imprensa, são prostitutas, né? E a assessoria de imprensa disfarçada de jornalismo entrou em campo para só falar do terrível crime do Bolsonaro, genocida, o cara da vacina, o negacionista, blá, blá, blá. Isso depois de tudo que a gente já sabe sobre as vacinas. Porque não tem o mesmo apreço que tinha na época. Né? Na época eu já desconfiava de muita coisa, eu e muita gente. Mas hoje, querer reaquecer esse assunto da vacina achando que vai desgastar o Bolsonaro e desviar o assunto. Mas, não obstante, eles quiseram requentar esse troço para chamar o Bolsonaro de criminoso. Cara, é a primeira vez na história que a Polícia Federal faz uma operação contra um presidente e ex-presidente sem nenhum escândalo de corrupção envolvido. Né? Mas é o que temos. E tudo isso para desviar o assunto do fracasso da votação que não houve da censura. Então, meus caros, está tudo dominado. E nós vamos ver isso com mais detalhes quando chegar a hora de falar do caso em si da operação da vacina. Mas antes vamos falar um pouquinho mais sobre a censura. Mesmo o Lira convencendo o Lula de abrir o cofre do mensalão, do orçamento secreto, das emendas e cargos em troca de apoio no Congresso, mesmo isso não foi suficiente para eles acreditarem na vitória e levarem a plenário a votação. Claro que sempre vou chamar a atenção da imprensa tratando com normalidade um país que faz isso. Imagina se fosse Bolsonaro abrindo essas torneiras para conseguir aprovar alguma coisa. Aliás, que saudade de Bolsonaro, né? Quem preza a liberdade de expressão, né? Plataformas digitais.
que fizeram o jogo sujo da imprensa para ajudar na volta do ladrão à cena do crime. Tudo isso, entre aspas, by Geraldo Alckmin, porque longe de mim chamar Lula de ladrão, quem fez isso foi o Alckmin. Então, o imitador de foca está ameaçando. Esse era o clima de hoje, o gosto amargo da derrota dos comunistas censores. Anotem, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Ele nem sabe do que está falando, mas tudo bem. E aí as plataformas vão implorar pelo PL. Ele ouviu isso da Gleisi, de algum petista, de algum chefinho, né? Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo pior para todos. Ou seja, tom de ameaça, dane-se o legislativo. Se o legislativo não carimbar o que os comunistas, junto com o Poder Judiciário, querem, vão ter que engolir mesmo assim, só que vai ficar evidente para todos que eles são carimbadores. Quem avisa foi o menino que fez fama e fortuna, enganando os pais, ensinando besteira para criança, imitando foca, tudo isso no YouTube, que pertence a Google. Mas isso é o Brasil, né? Não é ingratidão, é canalice.